Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver um vídeo chamado Coisas que você não sabia sobre Pokémon, alguma coisa assim? Acho que era isso, coisas que você não sabia sobre Pokémon ou coisas que você não sabe sobre Pokémon, alguma coisa assim. Do canal GD, realmente agora eu acertei o canal é realmente o canal GD. Igual tá escrito aqui no cantinho, canal GD. Enfim, vamos lá, vamos dar uma olhada. A gênese de Pokémon começa com Arceus, um ser que eclodiu de um ovo que nasceu do nada quando tudo era caos. Para constituir a realidade, ele criou 3 dimensões. O tempo personificado como Dialga, o espaço como Palkia e a antimatéria como Giratina. Os 2 primeiros deram origem a todo o universo. Nossa, eu vi essa história há muito tempo atrás. E o último, por ter natureza destrutiva, foi banido e deu origem ao universo reverso. Quanto à natureza física, tivemos o Grondon representando a Terra e Kyogre o mar, que travaram uma batalha por regiões até o Rayquaza, o representante do céu, descer e os colocar para descansar. Para arrumar essa confusão, surgiu Regigas, que organizou as porções de terra e oceano em continentes. E para garantir a paz foram criados Ho-Oh para a terra e Lugia para o mar. E em meio ao mundo onde seres iam sendo criados para guardar regiões ou criar eventos naturais, Arceus criou Mew, um ser que daria origem a centenas de vidas para ele nunca mais se sentir solitário. A origem da vida Pokémon começa com Mew, um ser lendário que é tido como ancestral de todos os Pokémons comuns. Dizem que o seu DNA foi usado como base para todas as criaturas que vieram a seguir. Sim, é por isso que ele pode aprender todos os ataques possíveis. Os demais seres pré-históricos foram as primeiras espécies comuns a surgirem no Pokémundo. Porém, devido a motivos desconhecidos, todos eles foram extintos. Quer dizer, quase todos. Já que o Relicanth conseguiu sobreviver até os dias de hoje, sendo o único Pokémon dessa época que não virou um fóssil. De modo a evitar novas extinções, meio que já é, né? Arceus, o deus de Pokémon, criou Xerneas para guardar a vida e Veltal para guardar a morte. E para impedir que algo acontecesse... Em questão da história do Xerneas e Veltal e tal, e os lendários de Sword and Shield pra frente, eu não sei tanto da história deles pelo fato de eu não ter jogado. Com eles e o equilíbrio fosse quebrado, Deus criou o Zygarde, um ser que nasceu especialmente para protegê-los. E com o ciclo da vida estabelecido, cada vez mais espécies de Pokémon começaram a surgir. E continuará assim, pelo menos enquanto esses 3 guardiões ainda existirem. A vida humana no Pokémundo apareceu bem depois da criação dos primeiros Pokémons. Pra falar a verdade, segundo um conto bem popular na região de Sinnoh, as pessoas e os monstrinhos já foram considerados criaturas de igual para igual. E até porque mesmo costumavam se casar entre si, indicando que no passado eles já puderam ter algum ancestral em comum. E se eu não me engano, entra também naquela história dos Pokémons fantasmas, igual, por exemplo, acho que o Yamask, e não lembro se é o Gastly, não, o Gastly é Pokémon mortos. O Yamask, ele é um Pokémon que nasceu de a morte de uma pessoa, né, e tal. Tanto que tem aquela história tal, da máscara dele, que ele guarda memórias da antiga vida dele, esse negócio assim. O que justificaria alguns humanos terem poderes psíquicos e possuírem corpos resistentes a ataques elétricos ou então queimaduras. Outro indicativo... Isso aí é só conveniência de anime mesmo, não tem nada a ver. O que indica que os humanos vieram dos monstrinhos é o fato de que todas as divindades adoradas pela humanidade são Pokémons. Porém, de alguma forma, os Homo sapiens se desenvolveram muito e de forma separada. E apesar da maioria das vezes eles se darem muito bem com os Pokémons, o seu grande avanço acabou se tornando uma ameaça à vida dos monstrinhos. E por isso, o Arceus, o deus do Pokémundo, decidiu criar as Espadas da Justiça, para garantir que os humanos não invadissem os territórios dos Pokémons para construir as suas cidades. Hoje nós conheceremos um pouco melhor o Lugia e o Ho-Oh, 2 Pokémon lendários que foram criados pelo Arceus para manterem a estabilidade das porções de água e terra do planeta. Adorado como deuses pelos humanos, esses seres chegaram a ganhar torres em suas homenagens há muito tempo atrás, lá na região de Johto. Para o Lugia tínhamos a Torre de Bronze e para o Ho-Oh a Torre do Sino. Por ser responsável pelos mares, ao Lugia foram atribuídos os Pokémon Zapdos, Moltres e Articuno, uma vez que os elementos desses são responsáveis pelo nascimento e pela vida dos oceanos. Só não se sabe se eles foram criados pelo próprio Lugia ou então nasceram como personificação desses atributos. Já o Ho-Oh também tem um trio para chamar de seu, uma vez que ele criou os cães lendários como uma forma de agradecimento ao povo de Johto. Que é uma coisa que muita gente ficou em dúvida, pelo menos por um tempinho, que é por que eles são chamados de cães lendários se eles não são cães?
né? Que por exemplo, o Suicune parece um cão, o Entei parece bastante um leão e o Raikou parece mais um tigre. Se só o Suicune parece um cão, por que eles não chamam de cães lendários? É porque eu não lembro se cães lendários é falado no Pokémon Silver, Gold, Crystal, mas a beta do Pokémon, né? Na beta do Pokémon, até aquele tempinho, negócio uns anos atrás, que os Pokémons da beta do Pokémon Silver, Gold, Crystal, separados assim, foram vazados, que mostrava os Pokémons que eram pra ser, os designs dos Pokémons que eram pra ser do Pokémon Silver Gold, Pokémon GS, né? Que eram pra ser dos Pokémons e depois foram mudados. E os 3 cães lendários realmente eram cães mesmo naquele design. Depois mudaram pro design do negócio, pelo jeito só manteram o nome de cães lendários mesmo. Após um raio atingir e queimar a torre que eles haviam feito pra ele. O Raikou representa o raio que atingiu, o Entei o fogo que a consumiu e o Suicune a chuva que apagou as chamas. Você conhece a história das Pokébolas? As Pokébolas... Eu tinha alguma ligação com o Voltorb, não tinha? Ninguém sabe ao certo de onde veio a inspiração para esses itens. Voltorb. Porém, é possível ver durante toda a história do mundo Pokémon artefatos com funções similares, como algumas urnas, colheres e sinos da antiga cidade perdida, Pokémópolis, também a orbe de pedra encontrada na tumba do rei de Pokélantes, e as Oltic Stones, que eram utilizadas há uns 500 anos para se capturar Pokémons. Já na história atual, tudo se inicia em Johto, com as Apricorns, aquelas frutas que eram cortadas, esculpidas e acopladas com um dispositivo especial para capturar Pokémon selvagens. Apricorns essas que serviram como modelo para o professor Westwood, que também é o criador da Pokédex original, criar no ano de 1925 as Pokébolas modernas. Vale destacar que, segundo o livro Pocket Monster The Animation, esses itens não foram só planejados para se capturar Pokémons, mas sim para também ajudar os treinadores a controlarem criaturas de natureza violenta. Afinal, como um Pokémon cabe dentro de uma Pokébola? Será que ele diminui de tamanho quando entra nela, é teletransportado para um outro lugar, ou só fica lá todo apertado? Eu acho que ele é transformado em energia de algum jeito e a energia dele se mantém lá. Eu acho. Bom, infelizmente essa é uma pergunta ainda sem resposta. Mas como um dos produtores da série disse que seu interior era seguramente um lugar muito... Acho que é seguro dizer que é muito confortável dentro de uma Pokébola. Talvez o equivalente a uma Switch de luxo e outra chique. Caraca. Muito confortável. Então, isso já descarta a última opção. Eles definitivamente não ficam espremidos. Já quanto a teorias, a que mais tem adeptos é a da digitalização, onde a Pokébola tem algum tipo de tecnologia muito avançada que transforma os Pokémons em dados digitais. E os envia para algum tipo de realidade virtual. O que faria mais sentido nos jogos, PCs, uma vez que lá os monstrinhos são realmente guardados em computadores. Porém, a ideia de serem encolhidos também não é de todo ruim. De qualquer forma, o que sabemos de real oficial é que a Pokébola é um lugar muito confortável para os Pokémons, possivelmente simulando o ambiente em que ele vivia na natureza. Talvez. Porque a gente não pode usar uma Pokébola para capturar um Pokémon de outro Isso treinador? É interessante de saber. E por que não dá para capturar humanos? Bom, segundo o anime, isso tem a ver com a tecnologia das Pokébolas, que deixam uma marca no Pokémon que já foi capturado. Espera! Se isso não funcionou, então você pertence a outra pessoa, eu acho. Seria como se a Pokébola escaneasse o DNA do monstrinho de bolso e o registrasse numa espécie de banco de dados universal só de Pokébolas. E essa marcação só é retirada do sistema quando o Pokémon é abandonado pelo seu treinador. E é justamente por causa dessa tecnologia de escaneamento genético que humanos não podem ser capturados. E também isso dá pra explicar um pouquinho por causa do PC, né? Porque se eles só são liberados desses bancos de dados depois que eles são soltos, né? E você só pode soltar Pokémon no anime, sei lá como é que é no acesso ao anime, mas no jogo você só pode liberar o Pokémon no PC. Então, faz sentido. Porque a Pokébola consegue diferenciar o DNA de uma pessoa do DNA de um Pokémon. O que aconteceu com a Pokébola GS? Sumiu. Bom, pra quem não lembra, esse item foi o grande mistério do anime de Pokémon durante a Liga Laranja e o comecinho de Johto, onde o Ash teve a missão de carregá-la até alguns professores que tentaram abri-la sem sucesso.
A Pokébola GS foi um evento abandonado do Pokémon Gold e Silver, se não me engano, ou do Crystal, foi um dos três. Que dentro dela tem um Celebi que foi abandonado o evento, né? Então eles não fizeram o Celebi, depois fizeram outra coisa pra receber o Celebi lá. Teve um evento Crystal, se não me engano, pra você conseguir o Celebi sem a Pokébola GS ou com. Eu não me lembro no jogo como é que é. Mas no anime ela era pra ter o Celebi, mas não teve e eles decidiram fazer um filme pra poder liberar a Celebi. É isso aí. Porém, o que poucos sabem é que houve sim uma explicação pro seu sumiço, que foi dada por um dos diretores da série, que revelou que ela iria conter um Celebi, que inclusive seria a estrela de um grande arco planejado para essa temporada. Só que eles acabaram mudando de ideia e colocaram esse Pokémon no quarto filme. E seu arco em Johto acabou sendo visto como desnecessário e foi cancelado. A Pokébola GS foi então deixada com Kurt. Até porque o Celebi é um bom Pokémon, mas ter um arco inteiro só pra ele eu acho que é até demais. Aquele cara que fabricava Pokébolas, com a esperança de que com o tempo os fãs acabassem se esquecendo dela. E só como curiosidade, ela era feita de algumas penas do Lugia e Ruul, que eram os únicos materiais que poderiam selar o efeito de viagem do tempo do Celebi. Gold Silver. Antes de ter sido capturado pelo Professor Carvalho e dado como Pokémon inicial pro Ash, o Pikachu teve uma vida bem solitária e difícil. Ele nasceu sozinho na floresta de Pallet e, consequentemente, passou por muitas dificuldades, sendo constantemente atacado por vários Pokémons hostis. Não querendo ficar sozinho e tentando de todas as formas a aceitação dos demais, certa vez ele acabou caindo do penhasco e quase morreria, se não fosse por uma mãe Kangaskhan, que por compaixão decidiu levá-lo e criá-lo como um filho. Porém, mesmo grato por ter ganho uma família, ele sentia que aquele ainda não era o seu lugar. E depois de ver sua mãe sofrendo por ter que carregar 2 Pokémons na sua bolsa, ele decidiu partir e se aceitar como um Pichu sozinho. E é justamente no momento em que ele se encontra no mundo que ele evolui para Pikachu. Você tá de sacanagem. Deixa eu só dar uma pesquisada rapidinho aqui. Pera aí. Não, olha só, quase que eu falei bostinhas. Na verdade, ele realmente evolui com amizade. Então, realmente faz sentido essa parada dele evoluir conforme ele se aceitava. É bom. Uma forma que personifica a sua aceitação pessoal e que ele não quer alterar. Agora, aceitação pessoal não, eu quero a felicidade. Um símbolo de que encontrou seu lugar no mundo. Todo mundo conhece a história do Mewtwo, o clone do Mew e um dos Pokémons mais populares de todos. Porém, você conhece a história do seu criador? Ele morreu. Bom, ele foi feito por esse cara aqui, que é o Dr. Fuji, um cientista que perdeu a sua filha, a Amber, quando ainda era muito pequena, e por isso se dedicou à pesquisa de clonagem para tentar fazer uma cópia dela. Pesquisa essa que chamou a atenção do Giovanni, o líder da equipe Rocket, que começou a financiá-lo com a condição de que ele também clonasse o Mew. E ele conseguiu. Depois de algum tempo, ele clonou tanto a Amber quanto o Mew e os 3 iniciais de Kanto. Porém, a garota e os Pokémons pequenos eram fracos demais e não sobreviveram ao experimento, sobrando apenas a cópia do Mew, que foi batizada como Mewtwo. Posteriormente, esse Pokémon deu fim a todo o laboratório, as pesquisas e a própria vida do cientista. Ou seja, o Dr. Fuji foi um homem feliz, que viu a sua filha morrer 2 vezes e ainda teve todo o seu trabalho destruído. Você já viu os conceitos originais de Pokémon? Alguns esboços feitos pelos co-criadores da franquia, lá nos anos 90, nos mostram como deveria ser o jogo original, que iria se chamar Capumon. Capumon de Capsule Monsters, cápsula de monstros. Uma vez que a ideia inicial... Não tinha um jogo pra... Eu não lembro se é Nintendinho ou se é Game Boy. Mas um desses dois tinha um jogo, obviamente na proposta do Pokémon, que tinha exatamente esse layout do negócio. Os 2 monstros aparecendo na tela e tal. Eu lembro que eu já joguei esse jogo, mas faz muito tempo. Que teve uma época que eu tava só procurando jogos de GBA e GB pra ficar jogando esses jogos aleatórios e tal. Eu baixei muito jogo pra jogar. Eu começava em um, via que ele era chato, passava pro outro chato e tal. Eu ia passando, eu passei por um que era mais ou menos assim. E eu lembro de outro, agora que eu parei pra pensar, eu lembro de outro que era o Pokémon Diamond para GBC. Não é o Pokémon Diamond, né? Não é tipo um Daymake do Diamond pra GBC. É realmente um outro jogo que tem essa proposta de monstros e tal assim, só que eles nomearam de Pokémon Diamond
Eu não lembro se eles mudaram esses sprites pra Pokémon, mas eles nomearam de Pokémon Diamond, é isso aí. Para que os monstrinhos fossem guardados naquelas cápsulas que a gente consegue naquelas maquininhas de tirar brinquedos. Falando em monstrinho, você iria poder comprar o seu nesse tipo de loja aqui, Sim. que os guardava em jaulas ou então em potes de vidro como se fossem fetos. Aliás, ver um bichinho enjaulado seria algo muito comum nesse Capumon, já que os humanos iriam trancar os coitados para ficarem expostos nas cidades. Olha, bem que fizeram isso, né? Se você contar que teve Safari Zone com... Não, Safari Zone não, cara. Como é que é o nome da cidade Safari? Não era Fuxica. Enfim, a cidade de canto que tem a Safari Zone. Tem Pokémons à mostra lá, né? Que é Pokémons que ficaram presos porque tava em extinção, se não me engano. E teve o cassino que vendia Pokémons, né? O dinheiro mesmo. Era por moedas do cassino, mas você ganhava moedas do cassino apostando ou comprando, né? Isso aí. Outra coisa comum seria a utilização de seres como Rhyhorn como burros de carga e Lapras só como barquinhos. Reparem bem que ele teria até mesmo um banco e uma alça para o passageiro segurar. Por sorte, o título Capumon já estava em uso e eles conseguiram fazer todas as melhorias no conceito para poder termos Pokémon do jeito que conhecemos hoje. É Você isso aí. sabia que Pokémon e Tom e Jerry não são desenhos tão diferentes assim? Vai falar Pois da é, história eu do não sei gato e se rato? você já percebeu, mas nas duas séries nós temos um gato tentando sem sucesso capturar um rato. E essa perseguição de caça e caçador ainda fica mais clara pelo fato de que entre e sai temporada, nós sempre temos o Pikachu e o Meow como os únicos Pokémons insubstituíveis. É porque eles são a marca da série, velho. Não tem como você substituir eles. Ah, e também tem aquela velha história de mas na Pokédex de canto, o Meow e o Pikachu, se você inverter os números deles, eles são números inversos. Sendo assim, o Meow está na equipe Rocket para ilustrar que o grupo é o Tom da história, aquele gato que nunca consegue pegar sua presa, enquanto o Pikachu é literalmente o Jerry. Me fala que os caras realmente falaram que é isso. Porque senão é só uma coincidência. O rato mais inteligente que os vilões e que sempre consegue se livrar de suas armadilhas. E essa comparação ainda fica mais interessante quando vemos a numeração desses dois personagens lá na Pokédex. O Pikachu é o número 25, enquanto o Meow tem essa numeração ao contrário, que é 52. Ou seja, eles já foram criados para serem exatos opostos. Das coisas mais antigas que eu já vi na minha Você sabia vida. que o Ash deveria ter tido um Vaporeon no anime original de Sei que era Pokémon? pra ter- Pois Não, é, eu lembro um que ela livro era pra ter ilustrado tido um lançado lá Clefairy. no Japão, na época do lançamento da primeira temporada, mostrava o time do nosso protagonista um pouco diferente do que nós conhecemos hoje. Ah, tá, Nele, nós- nós podemos ver o Ash com seu inseparável Pikachu, o Charmander e também um Eevee, um Pokémon que ele nunca chegou a ter no desenho. E durante um conflito com a equipe Rocket, que havia conseguido sequestrar o Charmander e fugir pro oceano num pequeno bote, o garoto foi obrigado a utilizar a pedra evolutiva da água para transformá-lo num Vaporeon, podendo assim nadar até os inimigos e salvar o seu Pokémon. Ninguém sabe porque essa aventura nunca aconteceu no anime, mas como se tratava de um produto de divulgação, muito provavelmente a ideia inicial era de que o Ash possuísse esse personagem no desenho. E se isso realmente tivesse acontecido, o nosso garoto de pallet teria ao final de canto um time um tanto diferente. Caraca, é mesmo, ele não capturou quase nenhum canto, não era? Acabou? Acabou. Enfim, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do GD, canal GD, que tá aparecendo aqui do lado. No meu canal de games também tá aparecendo aqui do lado. Eu quero trazer mais vídeos de Pokémon. Já tem alguns vídeos separados de Pokémon pra ver, mas é mais pra frente. Enfim, foi isso e falou.